E lá vamos nós para o capítulo 2 da Itália. Então seguimos firmes na leitura de Comer, Rezar, Amar. Então a gente hoje lê o capítulo 2 da primeira etapa da viagem da Liz, que é na Itália. Vamos nós. Capítulo 2. E mais uma vez... já comecei errado, tá vendo? E uma vez que já estou ali ajoelhada no chão em posição de súplica, deixem-me manter essa posição enquanto viajo no tempo, até 3 anos atrás, até o instante que toda essa história começou. Um instante que também me encontrou nessa exata posição, de joelhos no chão, rezando. No entanto, tudo mais em relação à cena de 3 anos atrás era diferente. Daquela vez, eu não estava em Roma, mas sim no banheiro do andar de cima da grande casa no subúrbio de Nova York que eu acabara de comprar com meu marido. Eram mais ou menos 3 horas da manhã de um novembro gelado. Meu marido dormia na nossa cama. Eu estava escondida no banheiro pelo que deveria ser a 47ª noite consecutiva e, como em todas aquelas outras noites, estava soluçando. Soluçando com tanta força, na verdade, que uma grande poça de lágrimas e muco se espalhava à minha frente, sobre os ladrilhos do banheiro, um verdadeiro lago formado por toda a minha vergonha, medo, confusão e dor. Eu não quero mais estar casada. Eu estava tentando tanto evitar isso, mas a verdade continuava a insistir. Eu não quero mais continuar casada. Eu não quero morar nesta casa grande, eu não quero ter um filho. Mas todos esperavam que eu quisesse ter um filho. E eu estava com 31 anos. Meu marido e eu estávamos juntos havia 8 anos, sendo 6 casados. Havíamos construído nossa vida inteira com base na expectativa comum de que, uma vez superada a avançada marca dos 30 anos, eu iria querer sossegar e ter filhos. Ambos esperávamos que, a essa altura, eu já tivesse me cansado de viajar e fosse ficar feliz em morar numa casa grande e barulhenta, cheia de crianças e de colchas feitas à mão, com um jardim nos fundos e um reconfortante ensopado borbulhando em cima do fogão. O fato de ser um retrato bastante fiel da minha mãe é um indicador rápido de como antigamente era difícil para mim perceber a diferença entre mim mesma e a poderosa mulher que havia me criado. Quem nunca, né? Mas eu não queria nenhuma dessas coisas e estava arrasada por estar me dando conta disso. Pelo contrário, meus 20 anos haviam chegado ao fim. Aquele prazo final dos 30 havia se abatido sobre mim como uma sentença de morte e eu descobri que não queria engravidar. Continuava esperando querer ter um filho, mas isso não acontecia. E eu conheço a sensação de querer alguma coisa, podem acreditar. Sei muito bem o que é o desejo, mas esse desejo não existia. Além do mais, eu não conseguia parar de pensar no que minha irmã tinha me dito certo dia enquanto amamentava seu primogênito. Ter um filho é como fazer uma tatuagem na cara. Você precisa realmente ter certeza de que isso é o que você quer antes de se comprometer. Mas como eu poderia voltar atrás agora? Tudo estava no lugar certo. Supostamente, aquele deveria ser o ano. Na verdade, já vínhamos tentando engravidar havia alguns meses. Mas nada tinha acontecido. Exceto pelo fato de, em um arremedo quase sarcástico de uma gravidez, eu estar tendo enjoos matinais psicossomáticos e vomitando meu café da manhã todos os dias aflita. E todo mês, quando eu ficava menstruada, via-me sussurrando furtivamente no banheiro. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por me dar mais um mês de vida. Eu vinha tentando me convencer de que isso era normal. Todas as mulheres devem se sentir assim quando estão tentando engravidar, concluí. Ambivalente foi a palavra que usei, evitando a descrição muito mais exata, inteiramente dominada pelo pânico. Vinha tentando me convencer de que os meus sentimentos eram comuns, apesar de todas as provas em contrário, como a conhecida com quem eu havia esbarrado na semana anterior, que acabara de descobrir que estava grávida do primeiro filho, depois de gastar 2 anos e rios de dinheiros em tratamento de fertilidade.
rios de dinheiros não, né? Rios de dinheiro em tratamentos de fertilidade. Ela estava em êxtase, sempre desejara ser mãe, disse-me. Admitiu que vinha comprando roupinhas de bebê secretamente havia anos e escondendo-as debaixo da cama, onde seu marido não as encontraria. Vi a alegria em seu rosto e a reconheci. Era uma alegria idêntica à que meu próprio rosto havia irradiado na primavera anterior, no dia em que descobri que a revista para a qual eu trabalhava iria me mandar para a Nova Zelândia para escrever um artigo sobre a busca por uma lula gigante. E pensei, até o dia em que eu conseguir sentir o mesmo êxtase em relação a ter um filho que senti em relação a ir para a Nova Zelândia atrás de uma lula gigante, não posso ter um filho. Eu não quero mais estar casada. Durante o dia eu recusava essa ideia, mas à noite ela me consumia. Que catástrofe! Como eu podia ser uma imbecil criminosa a ponto de ir tão fundo em um casamento para no final me separar? Havíamos acabado de comprar aquela casa um ano antes. Eu não tinha desejado aquela bela casa? Eu não tinha adorado aquela casa? Então, por que agora passava as noites assombrando os seus corredores, uivando como Medeia? Eu não sentia orgulho de tudo que havíamos acumulado, e a elegante casa em Hudson Valley, o apartamento em Manhattan, as 8 linhas telefônicas, os amigos, os piqueniques e as festas, os finais de semana percorrendo as gôndolas da hiperloja preferida em forma de caixote, comprando ainda mais aparelhos a crédito. Eu havia participado ativamente de cada instante da criação daquela vida. Então, por que sentia que nada daquilo combinava comigo? Por que me sentia tão soterrada pelo dever, cansada de ser o arrimo do casal, a dona de casa, a coordenadora de eventos sociais, a que levava o cachorro para passear, a esposa e a futura mãe e, em alguns poucos instantes roubados, a escritora? Eu não quero mais estar casada. Meu marido dormia no quarto ao lado, na nossa cama. Eu o amava e não conseguia suportá-lo em igual medida. Não podia acordá-lo para fazer-o compartilhar o meu desespero. De que adiantaria? Já fazia meses que ele me via desmoronar, acompanhando o meu comportamento de louca. Ambos concordávamos com essa definição. E eu só o exauria. Ambos sabíamos que havia alguma coisa errada comigo e ele estava perdendo a paciência com isso. Brigávamos e chorávamos muito e estávamos cansados daquele jeito que só um casal cujo casamento está acabando pode ficar. Nos nossos olhos pareciam olhos de refugiados. Os muitos motivos pelos quais eu não queria mais estar casada com aquele homem são pessoais demais e tristes demais para serem compartilhados aqui. Muitos deles tinham a ver com coisas minhas, mas uma boa parte dos nossos problemas tinha a ver também com as questões dele. Isso é natural. Afinal de contas, há sempre 2 pessoas em um casamento. 2 votos, 2 opiniões, 2 conjuntos conflitantes de decisões, desejos e limitações. Mas não considero adequado discutir as questões dele no meu livro. Tampouco pediria a alguém para acreditar que sou capaz de relatar uma versão imparcial da nossa história. Portanto, a crônica do fim do nosso casamento não será contada aqui. Também não discutirei aqui todos os motivos pelos quais eu ainda queria ficar casada com ele, nem todas as características maravilhosas, nem os motivos que me fizeram amá-lo e me casar com ele, nem os motivos pelos quais eu era incapaz de imaginar a vida sem ele. Não vou abrir nenhuma dessas gavetas. Basta dizer que, naquela noite, ele ainda era, em igual medida, meu farol e minha ave de mau agouro. A única coisa mais inconcebível do que ir embora era ficar. A única coisa mais impossível do que ficar era ir embora. Eu não queria destruir nada e nem ninguém. Só queria sair de fininho pela porta dos fundos, sem causar alvoroço nem consequências. E depois só parar de correr quando chegasse a Groenlândia.
Sei que essa parte da minha história não é uma parte feliz, mas eu a estou compartilhando aqui porque alguma coisa estava prestes a acontecer naquele chão de banheiro que iria mudar para sempre o curso da minha vida. Quase como um daqueles super acontecimentos astronômicos malucos, quando um planeta gira no espaço sideral sem nenhum motivo e seu núcleo incandescente se modifica, reposicionando seus polos e alterando radicalmente seu formato, de tal modo que a massa inteira do planeta se torna subitamente oblonga em vez de esférica. Era alguma coisa assim. O que aconteceu foi que eu comecei a rezar. Sabe, rezar? Tipo, para Deus. E assim terminamos o capítulo 2. Vamos ver o que aconteceu depois desse momento de entrega da Liz no capítulo 3. Até lá!